no seu quarto, no seu celular, para mais uma vez, transpondo as barreiras geográficas, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, do fundo do nosso coração e sermos por Ele abençoados com a sua santa palavra. Quero convidar a você que não ouviu ou não adorou conosco de manhã, que você não perca a palavra da manhã. A palavra teve uma repercussão gigante nas nossas redes, abençoou demais. Tivemos um público de gigantes, né? Quase 3.000 links abertos nos assistindo ao vivo de manhã. Uma alegria receber a notícia de um pastor lá de Boston que mandou o link do nosso culto, da nossa adoração matinal para toda a tua igreja. E ele escreveu para mim, olha, toda a nossa igreja está ouvindo o Senhor. Gente da Irlanda, gente da Bélgica, muita gente da Itália, gente de toda parte cultuando ao Senhor conosco. Geografia não está sendo problema algum no sentido de impedir Deus de nos abençoar. O que a gente sente saudade é um do outro, não é verdade? De Deus nem um pouquinho, porque Ele está mais perto do que nunca. E nessa noite nós vamos senti-lo de novo, nós vamos percebê-lo de novo, nós vamos ouvi-lo de novo, nós vamos ser alimentados de novo para a gente continuar marchando em vitória nesse tempo de calamidade e de perplexidade. Como a gente sabe que Deus procura adoradores, e tudo que Deus procura, Ele acha, nós vamos adorar ao Senhor juntos nessa noite. Nós estamos sendo assistidos por uma equipe linda de jovens da nossa igreja, Karina traduzindo, dando voz àqueles que não podem me ouvir, e nós vamos adorar juntos sob a direção do Tiago, que vai nos conduzir em louvor nessa manhã. Nessa noite. Karina, boa noite, seja bem-vinda. Tiagão, boa noite, vamos louvar ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Amém. A gente está nesse tempo difícil e eu quero começar louvando ao Senhor, dizendo, te louvarei, não importam as circunstâncias. Que esse tempo difícil não nos roube um coração adorador e a certeza de que Ele continua sendo Deus. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus
pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Coisa linda nessa canção, não é? Te louvarei. Não importa a circunstância, ou não importam as circunstâncias. E esse é um tempo que eu acredito com toda a minha alma, Deus está procurando adoradores. Deus não procura desesperados, Deus não procura questionadores, Deus procura adoradores. Não é? Obrigado, Tiago, Deus abençoe você com essa graça que te dá de cantar e compor, né? Eu queria deixar com você, minha igreja, mais uma vez, e claro, vocês todos que nos acompanham pela rede, uma palavra que eu vou tirar de 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Para você que não ouviu a ministração da manhã, eu falei que eu estou vivendo nessa época, propus para a minha vida, trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu tenho recebido de Deus a palavra de que o que Deus vai nos dar para que a gente suporte esse tempo não está no tempo correto. Deus não nos vai dar algo para a gente suportar esse tempo. Ele já nos deu, já está em mim, já está em você. Tudo que eu e você recebemos até hoje já é o que Deus tinha que fazer para que nós estivéssemos preparados para esse tempo. Então o que eu estou fazendo? Eu, no meu retiro, eu estou trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança, porque o que eu vejo na TV tira a minha esperança, o que eu ouço tira a minha esperança. Nós estamos cercados de situações que têm poder de tirar a nossa esperança. Então, eu vou trazer à memória o que Deus já me deu em Cristo Jesus, para que eu possa suportar isso, que todos nós já estamos suportando obrigatoriamente nesse tempo. Não é? Falei também de manhã, eu sou alérgico e a alergia nesse tempo me pegou, então você vai me ver tossindo. Estamos aqui em cima de um carpete, que provavelmente no próximo culto não estará aqui, porque ele me aborrece um pouquinho a garganta, tá bom? Então de vez em quando eu vou ficar meio rouquinho, se eu der uma tossidazinha fica tranquilo, até porque não se transmite pela câmera não, tá bom? Fica à vontade. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51
e 52. Eis aqui vos trago um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, olha o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que me chamou a atenção aqui, irmãos? Num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Você tem noção do que a gente está ouvindo aqui, irmãos? O texto fala sobre a realidade da morte, ou da possibilidade dela, ou do retorno de Jesus nos encontrar vivos ainda. Fala que os que já estiverem ido ressuscitarão. E ele diz, como é que vai acontecer isso? Paulo, no estalar de dedos. Não, estalar de dedos é muito tempo. Num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Irmão, essa piscada me chamou a atenção, sabe? Porque quando eu leio esse texto, eu trago algumas realidades para a minha existência, que eu acho que tem a ver contigo também, conosco, e eu queria compartilhar com você nesse tempo de tanta adversidade. Primeiro, o que esse texto revela para nós e que a gente não pode perder de vista, irmãos, principalmente por esse tempo? Revela a nossa irreversível fragilidade. A nossa fragilidade irreversível. Nós nos esquecemos muitas vezes que somos frágeis, sabem? Porque Deus, na sua graça, nos permitiu ganhar um pouco de dinheiro. Ou porque Deus nos permitiu ter uma ascensão social. Ou porque Deus nos permitiu construir uma família linda. Ou porque Deus nos permitiu viver certo conhecimento popular. Sei lá, porque nós tivemos, ou temos, ou parecemos ser, nós muitas vezes nos esquecemos do que de fato somos. Um ser absolutamente, irreversivelmente frágil. Está aí o coronavírus que não nos deixa mentir, né, irmãos? Está aí esse vírus que a gente não vê, dizendo para a gente o quanto a gente é menor do que ele. Está aí esse vírus que só pode ser visto por poderosos microscópios, mostrando para a gente que a visão que a gente tem da gente é completamente equivocada. É um vírus invisível dizendo, Neil, quem você pensa que você é? É o vírus invisível dizendo para a farta Europa, quem vocês pensam que vocês são? É esse vírus invisível dizendo para a gigantesca Ásia, quem vocês pensam que são? Vocês imaginaram ser alguém só por causa da sua economia. Vocês imaginaram ser isso tudo por causa da sua abastança. Vocês imaginaram ser isso tudo por causa do que vocês conseguiram ter. Vem o vírus e revela para a gente, olha, não se esquece, num piscar de olhos, tudo muda. Você dorme bem e acorda sem poder ir para a rua. Você sai de um culto de celebração numa quarta-feira e já não pode mais celebrar no domingo. Muda tudo num piscar de olhos. Meu Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando eu ministrei essa palavra, eu estou trazendo à memória, eu fui ver algumas curiosidades sobre o piscar. Você sabia que a gente dá, em média, 25 mil piscadas por dia? Coisa interessante, Tiago. Você que acabou de adorar com a gente aqui. Ou seja, a gente dá 750 mil piscadas por mês. Bom, como tudo pode mudar num piscar de olhos, significa dizer que num mês existem pelo menos 750 mil possibilidades da nossa vida mudar, de uma hora para outra. Rapaz, isso é fenomenal.
Algumas pessoas dizem assim, a minha vida não tem mais jeito. Como não? Se é numa piscada pode mudar. São, portanto, 9 milhões de possibilidades no ano. Nós piscamos 9 milhões de vezes no ano. Como que eu posso imaginar que alguma coisa na minha vida pode ser estático, imutável? Está me entendendo, minha igreja? Num momento, num abrir e fechar de olhos, é assim, no tempo de uma piscada, tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos hoje, tudo que fazemos hoje, num abrir e fechar de olhos é desfeito, é desconfigurado. O que planejamos há décadas, o que planejamos a vida inteira, aquilo pelo que nos sacrificamos tanto, aquilo sobre o que, olha, apoiamos nossa existência num diagnóstico, numa ação virológica. Nós perdemos tudo, nós vemos tudo sendo desconfigurado, nós vemos tudo perdendo sentido. É o que esse vírus está mostrando para mim e para você. Nossa irreversível fragilidade. Aí eu me lembro da palavra de Isaías, né, na sua oração, Salmo 64, verso 8, perdão, Isaías 64, 8. Ele diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu nosso oleiro, e todos nós obras das suas mãos. Isaías está dizendo, eu me enxergo, eu sou barro, eu não tenho valor, eu sou barro, se molha, vira lama, não presta para nada. Se o sol aquece, eu seco e racho, quebro. Eu sou barro, ninguém briga por barro. Nações não entram em guerras por causa do barro. Ninguém briga por causa do barro. Pelo ouro, sim. Pelo nióbio, sim. Pela prata, sim. Mas pelo barro. Isaías está dizendo, eu me enxergo. E nós, amados? Será que a gente tem uma noção correta a respeito de nós mesmos? Não é? Existe algum ser vivo que não concorde com isso, irmão? Ou seja, que nós somos irreversivelmente frágeis. Depois desse vírus, há alguém que duvida de que nós somos barro. Você continua a duvidar que os nossos projetos de semana, de mês, de ano, de décadas, de vida, você ainda duvida que isso tudo pode ser desconfigurado num piscar de olhos? Você ainda duvida que o sentido de uma vida inteira perde valor num piscar de olhos? Acho que ninguém duvida disso, né, irmão? Bom, a minha pergunta é, se todos sabemos, irmãos, que a nossa vida pode ser desconfigurada num piscar de olhos, se agora nós estamos vendo que as coisas que temos podem escapar das nossas mãos num piscar de olhos, se os projetos que a gente faz para a nossa vida podem perder sentido num piscar de olhos, por que tantos de nós continuam colocando o sentido da vida nas coisas que têm? Por que tantos de nós continuamos a colocar a razão da vida naquilo que fazemos? Por que tantos de nós ainda acreditamos que o que dá sentido à vida está do lado de fora e não do lado de dentro? Eu acho que esse tempo, irmãos, é um tempo de fazermos uma autoanálise. Nas minhas redes, eu tenho soltado assim frequentemente algumas frases que eu tenho denominado de autoanálise. Acho que nessas últimas décadas nós nos tornamos uma geração especialista em defeitos alheios. Nós nos tornamos muito competentes em apontar o dedo para o erro alheio. Eu acho que esse tempo é um tempo em que nós
estamos tendo que colocar o dedo na nossa própria ferida, nos nossos próprios pecados, na nossa própria falha e nas nossas próprias fraquezas. Porque algumas indagações precisam ser respondidas. Por exemplo, se o que nós temos, se o que nos tornamos e o que fazemos não estão na lista do que de fato dá sentido à vida, então qual deveria ser nossa conduta diante de tudo isso, irmão? É ressignificação da vida. Qual deveria ser a força que de fato deveria reger a nossa existência, se tudo que eu tenho, num piscar vai, se tudo que eu faço, num piscar, tenho que deixar de fazer, se todo lugar que eu vou, num piscar, eu tenho que deixar de ir, se a vida se desconfigura num piscar de olhos, com que força eu devo passar pela vida? Eu diria para você, a força do desapego. Como essa palavra me abençoou nessa semana, irmão. A força do desapego é aquela força que faz com que nós tenhamos sem que nós nos sintamos donos. Ter sem sentir dono me faz ser alguém que tem com poder de compartilhar. Me faz ser alguém que tem, mas ser também alguém que não coloca o sentido na vida nisso. Me faz ser alguém que na vida tem, sem que a vida perca o sentido, se isso me for tirado. Esse tempo é no tempo de viver na força do desapego. É o desapego que me faz ter sem que eu me torne propriedade disso que eu tenho. Dá para entender o que eu estou te falando? Porque, como eu tenho dito, irmãos, eu tenho uma coisa, mas porque eu me apego a isso, descubro depois de algum tempo que eu não tenho mais essa coisa me tem. E por causa dessa coisa, seja lá o que for, eu tenho visto tanta gente sacrificando família, sacrificando saúde, sacrificando vocação, sacrificando Deus. Eu vejo por causa de coisas, gente, portanto, se auto-sabotando, gente virando o diabo de si mesmo. É a força do desapego que deveria reger a nossa vida. Essa força do desapego que faz com que eu tenha, sem perder o poder para compartilhar, como já acabei de falar. Porque a gente só pode compartilhar aquilo sobre o que eu tenho poder. Por que tanta gente não consegue viver generosidade, irmão? Porque ele não consegue dar o que tem. Ele é um ser tomado pela usura. A Bíblia diz que a usura é pecado de idolatria. Por que ele não dá? Porque não tem? Vai ficar sem? Não. Porque ele se tornou propriedade daquela coisa. E ser assim é ser alguém que se auto-sabota. Vejam, no desapego, tudo que eu tenho continua meu. Tudo que você tem continua teu. Só que por causa do desapego, nossa relação com o que é nosso muda. Está tudo lá no seu devido lugar. Mas num momento como esse, eu não posso ter acesso, nem você. Problema nenhum. Nós não dependemos dessa coisa para viver. Nós dependemos daquele que nos deu graça para conseguir essa coisa. Você imagina o coração do homem materialista hoje, irmão? Você imagina aquele homem que tinha o mesmo discurso do homem do coração infiel, que viu a sua lavoura se multiplicar, se ensoberbece pela prosperidade e diz: alma, come, bebe, folga, tens depósito para muitos anos. Não tem não, porque os olhos piscam. E num piscar de olhos, tudo que está no celeiro fica intocável. Tudo que está lá na conta bancária fica impenetrável. Todo o nosso conforto nos é impedido, porque não é isso que dá sentido na nossa vida.
esse textozinho revela a nossa irreversível fragilidade. Eu te dou um exemplo. Por que tanto desespero no mundo, irmãos? Desespero que muitas vezes leva a pessoa ao suicídio. Ora, nós estamos preocupados com esse vírus que matou algumas pessoas no mundo e que não foram tantas assim ainda. Mas nós vivemos uma epidemia pior do que a do coronavírus, que é a epidemia do suicídio, que mata em torno de 1 milhão de pessoas por ano. Você já viu algum vírus que matou assim? Pois bem, por que nós vivemos essa pandemia de suicídio no mundo? Desespero. Por que a gente vive desespero quando do divórcio? Minha vida acabou, porque meu marido foi embora, minha mulher foi embora. Por que desespero quando da falência da empresa? Por que desespero quando do desemprego? Por que desespero quando do diagnóstico? Por que do desespero? Por causa da forma como a gente é dono. Eu sou dono da minha vida, ok. E como que dono da sua vida você gesta a sua vida? Tem lugar para transcendência? Tem lugar para Deus? Busca primeiro o reino? Ou você está apegado na ânsia de ter, de aparecer, de ajuntar, de receber like, aplauso? Como que você é dono da sua vida? Você é dono do que você tem? Ok. E como que você é dono das suas coisas? Você é dono do seu casamento? Você é dono da sua saúde? E como que você é dono do que é dono? Pois é, a forma como a gente é dono revela que tipo de saúde a gente vai ter. Meus irmãos, se a gente não aprender nesse tempo, no qual Deus nos devolveu o tempo que dizíamos não ter, se a gente não aprender nesse tempo, não há mais esperança para a nossa sociedade, não há mais esperança para a humanidade. A ignorância que nós perdoávamos, ou que Deus perdoava, porque nós dizíamos não ter tempo, essa ignorância não pode ser mais perdoada, porque agora nós temos tempo. E se nós sairmos desse tempo ignorantes a respeito da vida, nós estaremos dizendo para Deus que a nossa ignorância é uma opção. E a palavra diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância, que nos era ignorância, porque nós não tínhamos como matar tal ignorância. Esse tempo é tempo de matá-la. E se nós não fizermos, nem a ignorância será razão para o perdão do Altíssimo. Que seja esse tempo um tempo de reflexão. Esse tempo me revela que eu sou absurdamente frágil, que eu sou absurdamente alguém necessitado de viver na força do desapego. Há pessoas que passam pelos mesmos problemas que causam desespero em outras pessoas. Umas se desesperam diante do mesmo problema, outras não. Por quê? Por causa da forma como são donos. Então que esse texto nos ensine o quanto nós somos absurdamente frágeis e que nós passemos pela vida com a força do desapego. Mas, meus amados irmãos, esse texto me ensina uma outra coisa que eu compartilho com vocês. A nossa extrema necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial. Economia existencial. Nós estamos ouvindo frequentemente que nós precisamos economizar. Vamos entrar numa crise econômica sem precedentes na história dos homens. E eu acho que o problema econômico que a gente vai ter depois da pandemia vai ser pior do que a própria pandemia.
guardem o que eu estou lhe falando, é uma questão séria sobre a qual a gente tem que se debruçar, mas nessa oportunidade eu quero falar sobre a nossa necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial. Precisamos nos tornar econômicos da vida. Ou seja, nós precisamos ser menos desperdiçadores. Somos desperdiçadores de vida. É muito desperdício de vida. Um exemplo. O que você faz quando você dá algo a alguém e esse alguém desperdiça o que você deu a ele com tanto amor? Pensa aí. Vamos lá. Você viu alguém necessitando de algo. E você, com muito amor, compartilhou esse algo. Aí, depois de algum tempo, você vai lá visitar esse alguém e você descobre que aquele algo que você deu com tanto amor está lá no quintal, na chuva, enferrujando, sei lá o quê, sendo absolutamente desperdiçado. Ou seja, aquele a quem você deu não imprimiu valor àquilo que você deu com tanto amor. Se ele precisa daquilo no futuro próximo, você daria ele de novo? Eu acho que não, né, gente? Você diria para ele, olha, cara, desculpa, eu não vou te dar de novo, não, porque eu te dei lá atrás e você desperdiçou. Você jogou fora. Você não deu o devido valor. Você não transformou aquilo em algo útil para a tua vida e para a tua família. Por causa do teu desperdício, agora você fica sem. Agora pense comigo, se você fosse Deus, o que você faria com a geração que desperdiça a vida em sacrifício ao nada? Gente que faz da sua vida um projeto somente para si. Gente que gira em torno do seu umbigo. Gente que nasceu, morreu sem ter vivido. Gente que passou pela vida, mas a vida não passou por ela. Gente que foi fútil, não foi útil. Você daria a vida a ela de novo, se fosse possível? Pois é. A pergunta para nós, irmãos, nesse tempo de reclusão é: no que nós temos gasto a nossa vida? No que você tem gastado a sua vida? Sua vida tem sentido para além de si mesma? Alguém depende de você em amor e graça? Como eu tenho ministrado ao longo de 30 anos, você é um consumidor da graça de Jesus? Ou é um caminho, um canal dessa graça? É tempo de autoanálise, é tempo de reflexão. Isso tem a ver, irmãos, com a reconciliação que deve acontecer dentro de nós o tempo todo. Por que reconciliação dentro de nós? Eu explico para você. Há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos ser fortes, né? Que nós precisamos ser guerreiros. Que nós precisamos ser duros, porque a luta fica muito intensa. Não é verdade? O problema é que se a gente for forte o tempo todo, a gente se petrifica. A gente vira poste, a gente vira pedra. A gente perde sensibilidade. A gente perde capacidade de viver amor e empatia. A gente perde a capacidade de sentir a dor do outro. Esse ser forte que a gente tem que ser de vez em quando, tem que se reconciliar com um ser frágil que também há em nós. Esse ser que se permite quebrantar, porque muitas vezes na vida a gente precisa ser flexível mesmo. A gente precisa estender a mão, a gente precisa perdoar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Muitas vezes a gente tem que ser o que disciplina. Há momentos que a gente tem que ser o que abraça, o que acolhe. Quando eu só sou duro, quando eu sou disciplinador, quando eu sou do juízo,
mas não sou flexível, não acolho, estou desperdiçando vida. Mas quando eu sou aquele que passa a mão na cabeça o tempo inteiro, quando eu acolho, quando eu sou gentil o tempo inteiro, mas não tenho coragem de dizer a verdade em amor, porque vai machucar, estou desperdiçando vida. Quando eu trabalho desenfreadamente como um workaholic viciado no trabalho, mas não tenho tempo para viver o sábado com os meus amados, estou desperdiçando vida. Mas quando na minha semana só tem sábado, não tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu desperdiço potencial. Há momentos que eu quero viajar no Espírito Santo, que eu quero falar línguas, que eu quero viajar nas asas do Espírito. Mas se eu não coloco o pé no chão, onde a lágrima cai, onde a angústia se me apresenta diante dos olhos, quando a adversidade revela a minha indiferença, a minha frieza, eu estou desperdiçando vida. Mas se ao mesmo tempo eu mergulho na realidade da vida e viro um filântropo, mas só nego a minha transcendência, estou perdendo vida. Esse texto diz que eu não posso ser desperdiçador de vida. Eu tenho que viver essa reconciliação dentro de mim o tempo inteiro. Porque, minha igreja amada, é nessa reconciliação que eu encontro equilíbrio para esses tempos adversos. É daqui que vem Eclesiastes capítulo 7, verso 16, um texto que pouca gente entende. Que diz assim, olha, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Isso é uma indagação da palavra, viu? Não dá para ser justo o tempo inteiro. Não dá para ser só direito o tempo inteiro, esquerdo o tempo inteiro. Reconciliação. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. Esse texto fala de quê? Reconciliação. Você não está retirado, meu irmão, como eu? Reconcilia-te contigo mesmo. Está sendo muito duro, muito trabalhador, muito santo, muito pernóstico, muito ímpio, muito baladeiro. Reconcilia-te. Pensa que riqueza de palavra, irmão. Quando Deus me dá essas palavras, sabe, a minha alma goza dentro de mim. Porque quem somos nós, irmãos, para recebermos de Deus revelações tão profundas como essa? Graça de Deus. Então não desperdice essa graça, porque é num piscar de olhos. Vamos terminar? Terceira e última lição. Esse texto me ensina e me revela algo a respeito da nossa urgente necessidade de fazer da arte de amar uma agenda para o agora, não é nem para o hoje. Fazer da arte de amar uma agenda para agora. Por quê? Porque muda tudo no piscar de olhos. Eu posso morrer no piscar de olhos, eu posso sofrer um acidente no piscar de olhos, eu posso ser vítima do diagnóstico de um câncer avassalador no piscar de olhos, eu posso ser vítima de um maldito vírus no piscar de olhos. E se isso tudo me alcançar no piscar de olhos, eu tenho pedido a Deus que isso tudo me alcance, mas que isso tudo ache em mim a graça do amor. Porque nada do que mata se alimenta do amor. Registra essa frase aí, ela vai virar uma arte amanhã. Nada do que mata se alimenta do amor. Ah, mas o que mata se alimenta do ódio. O que mata se alimenta da ira. O que mata se alimenta da angústia, do medo. Isso que pode matar no piscar de olhos, se achar em você aquilo que alimenta o que mata,
vai morrer mesmo. Mas se isso que mata encontrar em nós o amor, o que morre é o que mata. Aleluia. Coisa linda a palavra de Deus. Tem coisa mais bonita do que a palavra de Deus. É lindo. Amanhã pode ser tarde demais. Ama hoje. Diga para sua esposa dentro de casa, para o seu marido. Diga para os seus filhos o quanto você ama. Telefona aí para o teu amigo. Faz uma live aí com os teus. Você não pode estar junto deles? Diga que os ama. Diga para o teu pai, para a tua mãe que você ama. Deixa esse amor brotar dentro de você. Você, filho que está em litígio com teu pai, para com isso. Deixa de bobagem. Desculpa a palavra, deixa de burrice. É num piscar de olhos. Não espera teu pai adoecer para dizer que o ama. Não espera que ele esteja no leito de morte. Não espera descobrir que ele está com vírus e está com problema respiratório. Esse é o tempo da gente aprender a voltar a ser humano como Deus planejou no Éden. E Ele planejou, irmãos, que nós fôssemos não a doença do outro, mas a resposta à necessidade do outro. Porque foi Ele quem disse que não é bom que o homem esteja só. E a gente está vendo isso agora. Então, minha igreja amada, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Você que nos acompanha, compartilhe essa palavra, alimente-se dessa palavra e traga à memória essa palavra. Porque essa é palavra de vida e é essa palavra que vai nos manter vivos com o amor de Deus nesse tempo de morte. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com uma canção mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais umas informações para você. Amém. A gente ouviu falar sobre essa necessidade de olhar para dentro, não olhar para as coisas materiais. E a gente vai louvar ao Senhor com uma música que tem uma frase muito marcante no início. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Que esse tempo seja um tempo de crescimento, de aprofundamento da nossa fé, da nossa relação com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração aí agora e renovar a tua fé nesse momento. Vamos louvar junto. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos louvar isso de novo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Coisa mais linda do mundo, né? Muito de Deus na nossa vida. Que coisa linda é o nosso Deus, que não está preso em templos feitos por mãos de homens, né? Tanta gente insistindo em ficar junto, contrariando a consciência mundial. Deus nos abençoando demais. De manhã, irmãos, nós tivemos mais de 3.000 links abertos no culto da manhã. Temos tido uma audiência infinitamente maior pelas redes sociais do que presencial, por incrível que pareça, não é? Então, como eu brinquei domingo passado, eu estou pensando em nem voltar mais a reunir com vocês. A gente vai ficar só na rede. Brincadeira. A gente sente saudade um do outro, né? A gente não precisa vir no templo para matar a saudade de Deus, mas a gente precisa vir para o templo para matar a saudade um dos outros. É bom que a gente esteja junto e vai acabar logo, paciência. E a gente estava aqui com a equipe conversando. Imagina quando acabar isso, fala assim, ó, domingo tem culto na Betânia. O culto começa às 10, então chega 1h da manhã, né? Que é para você arrumar um lugarzinho. E a gente estava brincando aqui na equipe, nós estamos aqui, Tiago, Karina, Mariana e mais uns 5 ali. Esse vírus resolveu um problema na nossa igreja que era problema constante. O quê? Briga por lugar e vaga de carro. Olha, tem lugar para todo mundo aqui, ninguém está brigando, está tudo tranquilo. Então, para isso, eclesiologicamente, ajudou um pouquinho. Brincadeiras à parte, meus irmãos, deixa eu fazer algumas comunicações para você. Vai aparecer aí na sua tela. Primeiro, nossa campanha de oração, Juntos em Oração, tá certo? Todo dia, a partir dessa semana, por 10 dias, nós vamos orar juntos, às 12, às 18 e às 22 horas. Daqui a pouquinho a gente vai falar da nossa agenda online. Então, essa campanha nós estamos começando hoje, ou amanhã, vamos começar amanhã, né? 10 dias direto de oração, almoço, janta e ceia. Começa hoje, né? Começa hoje. Já oramos às 12 horas, às 18 horas nós estamos em culto, a gente pode orar. Diferente é que nós agora temos uma agenda, você está vendo aí? Vou botar só esse primeiro dia. Então tem um versículo-chave para esse primeiro dia. Ao meio-dia, oremos sobre a sabedoria aos governantes para lidar com a pandemia. Às 18 horas, nós vamos orar por um avivamento de oração e unidade da Igreja de Cristo.
povo dividido é o povo de Deus, né? Lamentavelmente. Eu não sei se é porque nós não somos de Deus mesmo, ou por que será isso, né? Vamos orar por essa unidade. E às 22 horas nós vamos pedir a Deus que revele como achar uma vacina para isso. Vamos orar por isso, tá bom? Então, aí no dia 2 tem lá uma outra agenda, no dia 3 outra agenda, dia 4 outra agenda. Então você pode acompanhar e orar conosco, tá bom? A segunda coisa, antes de colocar outro banner aí, painel, a contribuição. Nós estamos dependendo, como nunca, da contribuição dos amados irmãos, dos membros dessa comunidade. Você que é abençoado por essa comunidade. Nossas obrigações para com missões, ação social, continua tudo de pé. Nós temos missionários fora do Brasil, no Brasil, sertão do Brasil. Temos ainda nossas obrigações. Nossa igreja não é uma igreja de ajuntamento. Nós não só cantamos corim para Deus. Nós somos missionários, nós materializamos nosso amor. Então tem muita gente que depende da sua igreja, portanto, de você e de mim. Nós mudamos a plataforma de doação. Você pode botar a câmera do teu celular nesse QR Code que está aí na sua tela. Vai abrir aí uma tela onde você pode contribuir com muita facilidade. Pode fazer o depósito pessoalmente no banco, onde você tem conta. Pode transferir agora, se você quiser, da sua plataforma aí no seu celular, qualquer hora do dia, da noite, para essa conta que está aí, o Santander. Ou você pode vir na secretaria da igreja, que funciona de 13 às 22, respeitando o horário da janta de 18 às 19 horas. Você pode fazer a sua doação também aqui presencialmente, tá bom? Então, coloca a tua câmera aí, deixa Deus te usar, seja generoso e vamos continuar adorando ao Senhor, permitindo que o nosso coração contribua, que o nosso coração proponha contribuir generosamente, tá bom? O que mais? Mais compromissos, Pedro. Painel. Tá aí, ó, a nossa agenda online. Todo dia. Essa semana nós teremos. Às 11h50 eu entro com a gotinha da gotinha. Então é uma palavrinha lá no Stories, ou é Stories, eu não sei como é que se fala. Mas dá para entender, não é? Um diz que é Stories, outro diz que é Stories. É Stories, mas você entra na live, na verdade. É Stories, se entrar na live, não é? Então, você sabe o que é, tá lá. Então, todo dia, a gotinha da gotinha da gotinha, só para lembrar que meio-dia a gente ora, tá bom? Entra lá, teu pastor tá ficando bom nesse negócio aí. Segunda-feira, 20 horas, adolescentes online, toca online, no YouTube da igreja, tá certo? Meio-dia, todo dia, no meu Instagram. Na segunda-feira, toca online, no YouTube da Betânia. Terça-feira, 2 lives, missões, no YouTube da Betânia, e 21h30 no Instagram da Juventude, Seja Juventude. Quarta-feira, estamos em culto aqui, como hoje, eu e você juntos, e tá aí a agenda dessa semana. Tem mais, não tem? Mais agenda ou só essa aí? Tem, olha lá. Quinta-feira, toca de novo às 20. Sexta-feira, a Juventude Online, às 20 e missões às 20. Domingo nós estamos aqui de novo, 10, 18 horas. O diabo se deu mal, né? Ele pensou que ia parar a igreja, que tinha culto quarta e domingo, agora tem culto todo dia. É palavra tomando o mundo geral, não tem jeito. E nós vamos ver o Brasil se levantando para se ajoelhar aos pés daquele diante do qual todo joelho se dobrará, não é? Vamos crer no poder do Altíssimo. E tem outras atividades que estão aí no boletim digital da sua igreja, que acho que domingo já não sai, mas que é para futuro, não tem problema. Além dessa agenda, eu estou sendo convidado para fazer um monte de lives ao vivo com alguns colegas de Brasil. Então, essa semana, eu vou jogar lá nas minhas redes, o painel vai botar minhas redes aí agora de novo. As lives que eu vou fazer, vai ser ao vivo, portanto, né, com alguns colegas Brasil afora. Eu trocar ideia sobre esse tempo, o que Deus tem a dizer sobre isso, tal. A gente vai estar fazendo, então vai sair nas minhas redes. Por fim, tá aí, seu pastor está na rede há 3 semanas apenas. Nunca foi meu lugar. Mas por direção de Deus eu vim. E eu queria muito que você, que sempre foi alimentado
por aquilo que Deus me dá e pelo que eu prego, mas que foi publicado em outros sites que não meu, em outros faces que não meu, em outros Instagrams que não meu, mas que são de terceiros, gente com quem eu não tenho relação alguma, gente que abriu lá e é monetizado, ganha dinheiro com isso, quem trabalha sou eu, mas quem ganha é ele, problema nenhum até aqui. Eu queria que você se inscrevesse no meu canal, que é esse que está aí, ó, oficial, tem uma foto minha lá, tem um Instagram, PR Neil Barreto, canal Neil Barreto, Face Neil Barreto e também tem o Twitter Pastor Neil Barreto. Sempre conteúdos, pouca coisa da minha particularidade, uma vez ou outra, quem sabe eu jogo alguma coisa da minha vida pessoal, mas conteúdos. Eu creio que rede social é ferramenta para promover conteúdos e não só a pessoa. E a pessoa não tem que ser promovida, né? Então nós somos o caminho, nós somos o canal. O que a gente quer promover é a palavra daquele que comunica, tá bom? Então se inscrevam lá, façam isso agora, nesse instante, acabou o culto. Vão lá, se inscreva e siga lá o Pastor Neil nas redes. Compartilha com seus amigos, porque uma coisa eu te garanto, conteúdo você vai ter demais. Tá bom, meu querido? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos orar, vamos encerrar o culto dessa noite e a gente vai saindo daí da sala devagarinho, ouvindo o Tiago mais uma vez. Vamos saindo com louvor nessa oportunidade, tá bom? Feche seus olhos, curva essa cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado. Coisa linda esse momento que a gente está vivendo no Brasil, a despeito da calamidade virológica, como a tua palavra tem adentrado nos lares, em lugares onde jamais havia entrado antes desse vírus. Esse vírus, ó Deus, há quem diga veio do diabo. Não sei se veio. Mas se veio do diabo, ó Deus, tem sido uma bênção para que a tua palavra se propague. Nós repreendemos esse vírus no nome de Jesus. Não queremos que ele mate mais ninguém. Não queremos que ele adoeça mais ninguém. Nós cremos no poder da oração e nós cremos que a data do fim da ação desse vírus já está delimitada pelo Senhor. Creio que ele tem propósito. Creio que a humanidade sairá desse tempo melhor do que quando entrou nesse tempo. Mas, ó Deus, te louvamos também, porque embora nós estejamos presos dentro da nossa casa, a tua palavra não está presa. Ela está tomando o planeta, preparando a tua volta. Muito obrigado a Deus porque temos sido alimentados por ela. Que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de comunhão, seja uma semana, ó Deus, de renovo de força, de fé, de esperança. Que a tua graça seja sobre nós abundantemente. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Até já, minha igreja amada, até a próxima. Vamos sair com essa adoração do Tiago no nome de Jesus. Deus abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. De repente a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Boa noite, Deus te abençoe e uma ótima semana.